A migração do lobo cinzento não se limita a uma jornada silenciosa por terras desabitadas, longe de qualquer interferência. Pelo contrário, cada quilômetro percorrido pela alcateia é marcado por interações constantes com outros seres vivos, sejam eles predadores rivais, presas ou, inevitavelmente, os seres humanos. A história migratória do lobo é também a história de encontros e conflitos, de disputas territoriais e adaptações em um mundo compartilhado com outros caçadores. Ao longo do tempo, esses encontros moldaram não apenas o comportamento do lobo, mas também a forma como ele é percebido e tratado pelas sociedades humanas. A primeira dimensão desse fenômeno está no próprio conceito de território. Os lobos não migram sem direção. Mesmo durante longos deslocamentos, eles possuem uma noção clara do espaço que consideram seu. O território de uma alcateia pode variar de algumas dezenas a centenas de quilômetros quadrados, dependendo da disponibilidade de alimento. Dentro dessas áreas, cada trilha, cada rio, cada clareira é mapeada e registrada pelo faro apurado e pela memória coletiva. A marcação de território, realizada por meio de urina, fezes e arranhões em troncos, é uma linguagem invisível que comunica a presença do grupo a rivais potenciais. Quando a escassez de presas obriga uma alcateia a migrar, esse deslocamento significa, muitas vezes, a invasão do território de outra. É nesse ponto que os conflitos surgem, e a migração se torna também um ato de guerra silenciosa. Os encontros entre alcateias rivais podem ser brutais. Relatos científicos e observações em campo mostram batalhas que envolvem perseguições, emboscadas e confrontos diretos, onde o resultado pode ser fatal para alguns membros. Não se trata de violência gratuita, mas de uma disputa legítima por território e recursos. A migração, portanto, não apenas leva os lobos a novas áreas de caça, mas também os coloca frente a frente com inimigos de sua própria espécie. Em algumas regiões, como as vastas planícies canadenses ou as estepes russas, esses confrontos são menos frequentes devido à abundância de espaço. Já em áreas fragmentadas pela ocupação humana, onde o território é limitado, os encontros se tornam inevitáveis e frequentemente sangrentos. Mas os lobos não interagem apenas com outros lobos. Durante suas migrações, eles compartilham o cenário com outros grandes predadores. O urso pardo, por exemplo, é um competidor direto em muitas regiões da América do Norte e da Eurásia. Embora não persiga presas com a mesma eficiência dos lobos, o urso frequentemente rouba as caçadas realizadas pela alcateia, usando sua força colossal para afastar os lobos e reivindicar a carne conquistada com esforço coletivo. Em contrapartida, há registros de lobos seguindo ursos durante o período de abundância, aproveitando restos deixados para trás. Essa relação de competição e oportunismo é parte integrante da dinâmica ecológica e um fator determinante na forma como os lobos planejam suas migrações. Outro rival frequente é o lince euroasiático. Embora não caça em grupo e prefira presas menores, como lebres e cervos jovens, o lince compete indiretamente com os lobos ao explorar a mesma base alimentar. Em algumas ocasiões, lobos migratórios invadem territórios de linces e até os eliminam, reduzindo a concorrência. Já nas estepes da Ásia Central e em partes do Alasca, o confronto mais notório é com os coiotes. Esses parentes menores, mais adaptáveis e oportunistas, frequentemente disputam carcaças e pequenos animais com os lobos. Quando alcateias migratórias se aproximam de territórios dominados por coiotes, os encontros podem ser intensos, com os lobos impondo sua superioridade numérica e física. Porém, em áreas urbanas ou semi-urbanas, os coiotes têm levado vantagem, ocupando nichos que os lobos não conseguem explorar. O fator humano, no entanto, é o mais complexo e impactante em toda essa equação. A migração do lobo cinzento inevitavelmente os coloca em rota de colisão com a humanidade. Desde os primeiros registros históricos, lobos e homens compartilham o mesmo território e a mesma presa. Povos nômades da Ásia e caçadores da Europa viram nos lobos tanto rivais quanto símbolos espirituais. Em muitos casos, as migrações dos lobos coincidiram com movimentos humanos, criando uma relação de coexistência marcada por respeito e conflito. Com o advento da agricultura e da domesticação de animais, o conflito se intensificou. Quando os lobos migravam em busca de alimento e encontravam rebanhos, as perdas para os pastores eram inevitáveis. Esse cenário gerou perseguições implacáveis, com campanhas de extermínio que, em muitos países, quase levaram à extinção local da espécie. Na Europa,
durante a Idade Média, a migração dos lobos era interpretada como um presságio de fome e desgraça. Relatos de alcateias famintas invadindo vilas e atacando animais domésticos se multiplicaram, criando o mito do lobo como criatura maléfica. Esse estigma atravessou séculos e se espalhou por contos, lendas e tradições, cristalizando a imagem do lobo como inimigo da humanidade. Ainda assim, em algumas culturas, especialmente entre povos indígenas da América do Norte, a visão era oposta. Os lobos migratórios eram considerados professores e guias, símbolos de resistência e harmonia com a natureza. O contraste dessas percepções demonstra como a migração desse animal não é apenas um fenômeno ecológico, mas também cultural, refletido no imaginário coletivo. Do ponto de vista prático, a expansão humana criou barreiras artificiais que modificaram profundamente as rotas migratórias dos lobos. Estradas, cidades, cercas e áreas agrícolas fragmentaram os habitats, transformando a jornada da alcateia em um labirinto perigoso. Muitos lobos foram mortos ao tentar atravessar rodovias ou ao se aproximar de áreas habitadas. Outros, incapazes de continuar suas rotas tradicionais, se adaptaram a novos ambientes, caçando espécies alternativas ou recuando para áreas mais isoladas. Esse cenário forçou o lobo a desenvolver uma flexibilidade impressionante. Mesmo diante de obstáculos criados pelo homem, seu instinto migratório permanece, encontrando novas rotas e estratégias para sobreviver. Em contrapartida, a migração dos lobos também trouxe benefícios inesperados à humanidade. Em regiões onde foram reintroduzidos, como no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, o movimento migratório desses predadores revitalizou ecossistemas inteiros. Ao perseguirem cervos e alces por diferentes áreas do parque, os lobos redistribuíram a pressão de pastagem, permitindo a regeneração de florestas e o retorno de outras espécies, como castores e aves. A migração, portanto, mostrou-se uma ferramenta ecológica poderosa, capaz de restaurar o equilíbrio natural que havia sido perdido com sua ausência. Esse exemplo emblemático reforça a importância de compreender e respeitar o instinto migratório da espécie. Outro aspecto fascinante é a forma como a migração influencia o comportamento social da alcateia em relação aos humanos. Durante longas jornadas, os lobos tendem a evitar contato direto com pessoas, adotando rotas discretas e noturnas. No entanto, em situações de extrema fome, podem se aproximar de fazendas ou áreas habitadas, gerando medo e tensão. Esse comportamento, embora raro, contribuiu para alimentar o imaginário popular e justificar perseguições intensas. O fato é que, na maior parte dos casos, os lobos preferem manter distância dos humanos, e a migração os leva constantemente para áreas menos povoadas, onde podem exercer sua natureza caçadora sem interferências. Do ponto de vista científico, o rastreamento de lobos com colares de GPS revelou detalhes impressionantes sobre suas interações migratórias com humanos e outros predadores. Dados mostram lobos percorrendo centenas de quilômetros em poucos meses, atravessando fronteiras nacionais, áreas agrícolas e até regiões urbanizadas. Esses registros confirmam que a migração do lobo é um fenômeno global, que não respeita fronteiras políticas e desafia constantemente os limites impostos pela civilização. Em muitos casos, esses lobos solitários se tornaram símbolos de resistência e de esperança para projetos de conservação, inspirando histórias de resiliência que cativaram o público. Assim, quando analisamos a migração do lobo cinzento sob a lente dos territórios e interações, percebemos a complexidade desse fenômeno. Não é apenas o deslocamento de um predador em busca de alimento, mas um processo multifacetado, que envolve disputas territoriais, confrontos com rivais naturais e uma relação ambígua com a humanidade. A migração é, ao mesmo tempo, sobrevivência e conflito, tradição e adaptação, luta e aprendizado. É um processo que moldou a história da espécie e continua a influenciar o destino de ecossistemas inteiros. O lobo, ao migrar, não carrega apenas sua fome e sua alcateia, mas também o peso de uma convivência milenar com outros predadores e com o ser humano. Cada passo dado em direção ao desconhecido é também um reencontro com velhos rivais e com antigos medos. E, ainda assim, ele segue adiante, porque o instinto migratório é maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer inimigo. É a própria essência da vida selvagem em movimento. A migração do lobo cinzento, tão antiga quanto a própria espécie, continua acontecendo hoje diante de nossos olhos, embora sob novas condições e desafios.
O mundo selvagem já não é o mesmo dos tempos pré-históricos, quando as alcateias percorriam continentes inteiros sem encontrar barreiras humanas. Hoje, cercas, cidades, rodovias, propriedades agrícolas e fronteiras políticas redefinem os caminhos possíveis. Ainda assim, o instinto migratório não desapareceu. Ele persiste, teimoso e resiliente, como se fosse uma chama que nenhuma transformação do mundo moderno é capaz de apagar. A história atual e futura da migração dos lobos é a história da adaptação a um planeta moldado pela presença humana e pelas mudanças climáticas. Um dos exemplos mais emblemáticos da migração contemporânea dos lobos vem dos estudos com colares de GPS. Pesquisadores acompanham, em tempo real, os passos de indivíduos solitários ou de alcateias inteiras, revelando trajetórias impressionantes. Um jovem lobo na Alemanha, batizado de Alan, percorreu mais de 1.500 quilômetros, atravessando fronteiras internacionais até alcançar Belarus. Outro, conhecido como OR-7, deixou o estado de Oregon, nos Estados Unidos, e viajou mais de 1.600 quilômetros, atravessando montanhas e desertos até se estabelecer na Califórnia, tornando-se o primeiro lobo a ser visto naquele estado em quase 100 anos. Esses exemplos não são exceções isoladas, mas sim testemunhos de que a migração ainda é uma força vital que guia a espécie em direção a novas oportunidades. A tecnologia de rastreamento também mostrou que a migração não é apenas linear. Muitas vezes, lobos percorrem rotas complexas, dando voltas, retornando a áreas já exploradas, desviando de obstáculos e adaptando-se às condições que encontram. Em alguns casos, uma alcateia pode passar meses em uma região relativamente pequena, aproveitando a abundância local, para então se lançar em uma jornada de centenas de quilômetros até encontrar novas presas. Essa flexibilidade demonstra que a migração do lobo não segue um padrão rígido, mas é moldada pela realidade dinâmica de cada ecossistema. A cada passo, decisões são tomadas, e a alcateia responde com inteligência e adaptação. No entanto, a migração no presente enfrenta obstáculos inéditos. As rodovias são uma das maiores barreiras. Lobos migratórios muitas vezes são mortos ao tentar atravessar estradas movimentadas, vítimas da colisão com veículos. A fragmentação do habitat também é um desafio crescente. Grandes áreas contínuas de floresta ou pradaria foram substituídas por mosaicos de plantações, vilas e zonas industriais. Isso obriga os lobos a se deslocarem por corredores estreitos, expondo-os a riscos e limitando suas opções de caça. Em alguns países, foram criados corredores ecológicos, passagens seguras que conectam reservas naturais, permitindo que os lobos migrem sem se expor tanto ao perigo humano. Esses projetos são uma tentativa de restaurar parte da liberdade que os lobos sempre tiveram, mas ainda estão longe de resolver o problema em escala global. Outro fator que influencia a migração atual é a caça legal e ilegal. Em regiões onde os lobos foram reintroduzidos ou se recuperaram naturalmente, como em partes da Europa, caçadores e fazendeiros pressionam por controle populacional, alegando prejuízos econômicos. Isso significa que muitas rotas migratórias são interrompidas pela perseguição direta. Ainda assim, há histórias de superação. Em países como a Polônia, Itália e Espanha, os lobos conseguiram expandir seus territórios, reaparecendo em regiões onde haviam sido exterminados séculos atrás. Esse retorno só foi possível graças à migração, ao impulso incontrolável de explorar novos territórios e fundar novas alcateias. As mudanças climáticas adicionam outra camada de complexidade. O aquecimento global está alterando a distribuição de presas, deslocando cervos, caribus e alces para novas áreas em busca de vegetação e condições mais favoráveis. Como consequência, os lobos também precisam ajustar suas rotas migratórias, acompanhando esse movimento. Em regiões de tundra e taiga, onde o gelo derrete mais cedo ou as nevascas se tornam menos previsíveis, os ciclos migratórios mudaram. O que antes era uma jornada sazonal regular agora se torna um caminho incerto, onde os lobos precisam improvisar diante de um ambiente em transformação. Essa instabilidade coloca à prova sua capacidade de adaptação, mas também reforça sua resiliência como espécie. Ao mesmo tempo, a migração dos lobos no presente trouxe oportunidades extraordinárias de aprendizado para os cientistas. Acompanhar esses animais de perto revelou detalhes inéditos sobre seu comportamento.
Descobriu-se, por exemplo, que os lobos podem atravessar áreas urbanas inteiras durante a noite sem serem notados, movendo-se em silêncio e aproveitando momentos de pouca atividade humana. Essa habilidade de invisibilidade, desenvolvida ao longo de séculos de perseguição, tornou-se uma estratégia eficiente para manter o instinto migratório vivo mesmo em paisagens dominadas pelo homem. Há registros de lobos atravessando regiões industrializadas da Alemanha, da Itália e até mesmo da França, retomando territórios onde haviam sido extintos. O futuro do lobo na Europa, de certa forma, está sendo escrito por essas jornadas silenciosas. Mas não é apenas na Europa que a migração continua desempenhando um papel fundamental. Na América do Norte, o caso mais famoso de migração bem-sucedida está ligado à reintrodução dos lobos em Yellowstone, na década de 1990. A partir dali, os lobos não apenas se estabeleceram, mas também expandiram suas rotas, migrando para estados vizinhos como Montana, Idaho e Wyoming. Essa expansão trouxe debates acalorados entre conservacionistas e criadores de gado, mas também demonstrou, de forma inequívoca, a importância do movimento. Cada quilômetro percorrido por essas alcateias ajudou a restabelecer o equilíbrio ecológico, controlando populações de cervos e permitindo a regeneração de ecossistemas inteiros. O sucesso desse projeto tornou-se um símbolo global de como a migração dos lobos pode ser uma força positiva quando compreendida e respeitada. O futuro da migração do lobo cinzento dependerá, em grande parte, das escolhas humanas. Se barreiras continuarem a se multiplicar, se a perseguição não for controlada e se as mudanças climáticas seguirem seu ritmo acelerado, os caminhos desses animais podem se tornar cada vez mais restritos. Por outro lado, se corredores ecológicos forem expandidos, se políticas de conservação forem fortalecidas e se a coexistência for priorizada, veremos uma nova era para a migração dos lobos. Uma era em que esses animais continuarão a percorrer milhares de quilômetros, mantendo vivo o elo ancestral que os conecta à terra, às presas e à própria essência da vida selvagem. Há também um aspecto simbólico no futuro da migração dos lobos. Em muitas culturas contemporâneas, o lobo deixou de ser visto apenas como ameaça e passou a ser reconhecido como símbolo de resiliência, liberdade e equilíbrio. Sua jornada migratória inspira movimentos de conservação e desperta a imaginação popular. Documentários, livros e histórias reais de lobos que atravessaram fronteiras se tornaram metáforas poderosas da luta pela sobrevivência e pela liberdade em um mundo fragmentado. Ao seguir seus instintos, os lobos nos lembram de que a vida selvagem é movimento, e que, sem esse movimento, não há equilíbrio possível. Assim, o futuro da migração do lobo cinzento não é apenas um desafio biológico ou ecológico. É também um teste da capacidade humana de respeitar a natureza e aprender com ela. Se compreendermos que o deslocamento desses animais não é uma ameaça, mas uma necessidade vital, poderemos abrir espaço para uma convivência mais harmoniosa. Nesse futuro ideal, veremos lobos atravessando florestas restauradas, passando por corredores ecológicos, caçando livremente suas presas naturais e expandindo suas rotas de forma saudável. Nesse cenário, a migração continuará a ser não apenas um instinto ancestral, mas também uma celebração da vida em movimento. Em última análise, a migração do lobo cinzento é uma lição de persistência. Apesar de perseguições históricas, da destruição de habitats e das mudanças do planeta, eles continuam a caminhar, a explorar e a expandir. O presente mostra os desafios, mas também as vitórias. O futuro traz incertezas, mas também esperança. Porque enquanto houver lobos migrando, haverá uma lembrança viva de que a natureza é feita de ciclos, de deslocamentos, de renovação. E que, assim como eles, também somos viajantes neste mundo em constante transformação. O lobo segue adiante, e com ele segue a promessa de que o movimento nunca cessará.